Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Hoje é dia 8 de abril de 2020 e eu estou trazendo mais um trechinho do Evangelho para ajudar vocês a refletirem. A pergunta é, você sabe realmente orar? Vamos discutir isso aqui? Vamos lá. Eu trouxe no Evangelho, eu busquei no Evangelho um trechinho para que a gente pudesse refletir em cima desse trecho. No Evangelho de Lucas, Jesus fala assim numa passagem no capítulo 18. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como este outro homem. Esses outros homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo o que possuo. O publicano, por outro lado, falava-se bem afastado, nem ousava levantar para cima, né, todo retraído, e falava simplesmente assim. Desculpa, gente, eu perdi aqui. Ó. Achei. Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador, batendo assim no peito. E aí Jesus falou assim, olha, este último voltou para sua casa justificado, ou seja, com a missão cumprida. O outro, não. Portanto, todo aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Tá joia? Então, o que Jesus está falando? O fariseu, que era as pessoas que cuidavam das leis, que quem cuidava das leis eram tipo como se fosse, eles eram uma mistura de padre e promotor. Eles ficavam andando nas ruas, que eles tinham que conhecer as leis do lugar, e ficava fazendo quem estava cumprindo as leis, tá? Porque as leis era toda mosaica, né, da época de Moisés. E o publicano não, ele era o cobrador de impostos. Então vocês viram como foi que o fariseu falou? Dizendo que obrigado, Senhor, agradecer por ser bom, por ser isso, aquilo. E o publicano, todo humilde, cabeça baixa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, item 6, vem assim também. Mas tu, quando for orardes, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora em silêncio com teu pai em segredo. E teu pai, que vê você em secreto, te recompensará publicamente. E a outra coisa no Evangelho de Marcos, capítulo 11, item 24. Seja o que for que vocês forem pedir em prece, creia que vocês obterão, pois concedido vos será o que vocês pedirem. Então, gente, olha só, o tanto de informação que foi dada aqui pelo Evangelho. Nós sabemos orar? Vamos lá. Se nós... Porque no Evangelho de Marcos ele está falando, seja o que pedirdes, você receberá. Mas se Deus é onipotência, sabedoria, ele é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, misericordioso, amor, se ele sabe tudo que nós precisamos, por que eu tenho que levantar para ele e fazer o pedido? É lógico que nós temos que pedir, assim como uma criança que não, quando não chora, não mama. Nós temos que elevar os nossos pensamentos, porque quando a gente reza, a gente busca as reais necessidades nossas. É muito importante pedir sim. Muita gente fala, eu não vou pedir. Deus sabe o que faz. Eu ouço demais essa frase. Gente, é lógico que Deus sabe o que faz. Ele criou as estrelas, ele criou o universo, ele criou a mim, ele criou a matéria, as plantas, os animais. É lógico que ele sabe o que faz. Mas se eu não fizer por mim, quem que vai fazer? Então para com isso de que Deus sabe o que faz. Quem que tem que saber? Você. Por isso que você tem que fazer a sua oração sim. E qual é o horário, o melhor horário para que a gente possa rezar? Gente, qualquer horário do dia é interessante rezar, mas 2 momentos a gente não pode abrir mão. De manhã, quando você acorda, e antes de dormir. Esses 2 momentos são fundamentais. Ao longo do dia, a qualquer momento, vale a sua conexão com o Pai. Mas de manhã você tem que agradecer por estar retornando à vida mais uma vez, por ter a oportunidade de um novo dia, ser experimentado. E antes de dormir, você agradecer pelas coisas boas que aconteceram e agradecer pelas coisas ruins que aconteceram. Porque é nas coisas ruins em que eu vou refletir os meus erros. E é errando que se aprende. Então esses 2 momentos nós não podemos abrir mão.
Você sabe que outra coisa, né? Como o fariseu usou palavras rebuscadas, palavras bonitas, todas, né? Adianta você rezar assim? Não. O que vale dentro de você são palavras simples, objetivas. O que está valendo é o sentimento. Então, quando você orar, você tem que observar qual é o sentimento que você está despertando dentro de si. E qual era o sentimento do fariseu? De orgulho de si. Obrigado, meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, são corruptos, são adúlteros. Obrigado por não ser como... Dou o dízimo. Obrigado por não ser como os outros. E o publicano, que Jesus falou que esse fez a lição de casa. Me desculpe, Senhor. Me desculpe por ser pecador. Porque ele procurou e observou e encontrou os seus erros. Então, o que a gente precisa despertar dentro de nós? A humildade e a gratidão. Outra coisa, a gente deve pedir para Deus para aliviar as nossas provas. Meu Deus, eu estou sofrendo muito, eu estou com ansiedade, estou com depressão, estou desempregado. Alivie essa prova. Gente, eu acho que aliviar a prova não é bem o que a gente deve fazer numa oração. Numa oração, a gente tem que refletir e entender. Meu Deus, essa prova está pesada por mim. Está pesada para mim. Mas me ajude com a minha inteligência e com o meu sentimento, com a minha parte intelectual e moral, que eu consiga descobrir por que eu me coloquei nessa situação dessa prova. Eu preciso sair dessa prova. Então me dê inteligência, sabedoria, mande alguém, que eu encontre alguém que me ajude neste meio do caminho e que eu saiba aproveitar a oportunidade. Olha só como as coisas ficam mais racionais desse jeito. Porque a gente tem que pedir na oração para que a gente tenha alegria. A gente tem que pedir na oração para que a gente tenha coisas materiais, riquezas. Lógico que não. Nós temos que pedir por coisas espirituais. A gente tem que aprender a orar para que Deus atenda para a gente as coisas espirituais. A gente tem que pedir essa evolução. Então, pedir para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha resignação, para que a gente tenha fé. São essas coisas que nós temos que pedir. Porque onde é o reino de Deus? Onde é o reino de Jesus? No vídeo passado, no comecinho da semana passada, eu falei, né? Meu reino não é deste mundo, Jesus falou, né? Quando ele teve a conversa dele com Pilatos. Se o reino de Jesus não é deste mundo, adianta eu pedir a riqueza? Adianta eu pedir as coisas materiais? A alegria que eu tenho no churrasco? Não, eu tenho que pedir paz, eu tenho que pedir coisas que eu consiga levar para o reino de Deus. Se eu não fizer o pedido para isso, a oração fica sem significado. E a gente reclama, eu rezo, Deus não me atende. Você está pedindo a coisa errada. Peça coisas espirituais, porque o reino verdadeiro é o reino espiritual. Só para vocês entenderem e eu exemplificar. Este exemplo eu acho que vai ajudar a entender. Uma mãe, o filho está vendo que o filho está precisando, o filho está desesperado, o filho precisa trabalhar, o filho tem criança para cuidar, tem a família para prover, e o filho vai fazer uma entrevista de emprego. Essa mãe vai, meu Deus, eu peço que meu filho consiga este emprego, porque ele está precisando, ele precisa manter a família dele, ajude que o patrão goste dele e contrate. Esse é o pedido de uma mãe. Agora a outra mãe, ela está pedindo um emprego. Emprego é para receber salário, isso é coisa material. Será que vai ter relevância? A outra mãe pede de uma forma diferente. Meu Deus, dê sabedoria para o meu filho. Que no momento da entrevista ele esteja calmo, tranquilo, sereno. Ele mostre verdadeiramente quem ele é. E se o patrão perceber que ele não está sendo capaz deste emprego, ao ele sair, que ele não se esmoreça. Que ele saia dali e se qualifique mais para uma nova entrevista, ele seja justo e merecedor por este emprego. Qual mãe que está fazendo o pedido de forma mais espiritual? Vocês entenderam como é muito tênue o pedido? Né? É muito sutil. As duas amam o filho. O amor de mãe, mas só tem uma vaga. Qual o filho que vai estar mais calmo, mais sereno no momento da entrevista? Então é muito importante essa reflexão. Então, gente, é muito importante, e durante as orações é muito importante que a gente saiba se retratar, que a gente comece a olhar para nós. Eu sou orgulhoso,
eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu tenho um monte de vícios, eu bebo demais, eu fumo, eu tenho paixões. E aí eu não pratico a caridade como eu devia, porque eu olhando para dentro de mim, eu consigo poder melhorar as outras situações. E na oração da mãe é outra coisa importante que eu estava esquecendo de falar. É válido sim você orar pelos outros, você tem que orar pelos outros e para si, mas a gente tem que pedir coisas espirituais. E na oração a gente tem que pedir sempre para que a gente tenha paciência, resignação e fé. Então, gente, só para a gente agora finalizar, tá? Que hora que nós devemos orar? A qualquer hora do dia, a qualquer instante. Mas principalmente ao acordar e antes de dormir. Qual é o sentimento da humildade? Se a gente não tiver humildade, a gente não vai. Onde nós devemos orar? A gente tem que ir para a igreja. Você viu no que Jesus convida para que a gente vá no quarto em segredo com Deus? Aonde? A gente tem que ir na igreja, no culto, no templo evangélico ou no centro espírita? Não! Você tem que fazer isso no silêncio do seu quarto. Porque é na sua casa que você faz o evangelho no lar. E é na sua casa que Jesus está. Então é no seu quarto que você tem que rezar. Você não tem que sair procurando. E você tem que fazer que tipo de pedido? Pedidos espirituais. Você não tem que fazer pedidos materiais. Tá certo, gente? Eu tentei fazer um apanhado, o assunto é muito extenso, mas eu vou encerrar por aqui. Espero poder ter ajudado. Muito obrigado a todos, um beijo e até o próximo vídeo.